A Era do Gesso. Olá, eu sou Patrícia Guimarães e este é mais um volume da coleção A Era do Gesso. Gipsita, esse é o nome do minério onde é extraído o gesso. Para você ter uma ideia, em Pernambuco, na região do Araripe e áreas que incluem o Ceará e Piauí, produzem mais de 6,2 milhões de toneladas ao ano de gipsita de alta pureza. Já aprendemos sobre as vantagens do gesso na construção civil, como versatilidade, economia, desempenho, isolamento acústico e rapidez do serviço. Revestimento em gesso. Vamos aprender nesta etapa mais uma das aplicações do gesso com revestimento de teto e paredes. E desta vez quem vai nos ajudar é o engenheiro Luciano. Vamos lá! É isso aí, pessoal! O revestimento de gesso é mais fácil e rápido de aplicar, eliminando etapas do revestimento convencional. Evita desperdícios e garante um perfeito acabamento. É ideal para todos os tipos de acabamentos finos e para trabalhos de modelagem. Ele é específico para áreas internas e pode ser aplicado em pequenas espessuras de 3 a 5 milímetros sobre vários tipos de superfície, incluindo concreto, blocos cerâmicos, blocos de cimento ou premoldados de gesso. Recebe todos os tipos de tinta, revestimentos de cerâmica, papel de parede, revestimento em madeira e pode ser usado em estruturas residenciais e comerciais. Sabia, Patrícia? É muito prático. Eliminando o chapisco, o reboco, a massa única reduz o consumo da massa corrida, economizando também tempo e dinheiro. O gesso conta com propriedades específicas que garantem um excelente desempenho para ser usado como revestimento de paredes. Com uma elevada plasticidade, a pasta de gesso endurece rapidamente em torno de 35 minutos a 1 hora. É o único produto da construção civil que permite a respiração da parede por ser higroativo, regulando a umidade no ambiente. Para obter essa vantagem, a menor espessura necessária é 1 centímetro, possibilitando ainda ganho de produtividade e economia para a sua obra. Nas diversas espessuras, o revestimento de gesso garante uma baixa retração e a estabilidade volumétrica. Dicas em aplicações específicas. Por ser um material solúvel, o revestimento de gesso precisa de cuidados específicos. Deve ser usado somente em ambientes internos e onde não haja incidência direta de água corrente. Em ambientes úmidos, como banheiros, cozinha, área de serviço, lavabos, deve receber a cobertura de material impermeável. Assim como as superfícies metálicas, essas devem ser isoladas. Não devemos misturar a pasta de gesso com outros materiais que não possuem as mesmas características. Por exemplo, a mistura de gesso, água e cimento. Esta mistura provoca uma reação de expansão intensa, com surgimento de fissuras. Ao receber o gesso de revestimento em sua obra, deve-se sempre observar. Em caso de chuva, deve-se paralisar o descarregamento do caminhão até a completa estiagem. Isso evitará o contato direto da água nos sacos de gesso, eliminando o risco da umidade, preservando as características originais do pó, principalmente o tempo de endurecimento correto de nosso produto. Averiguar se o tempo de pega do gesso é o mesmo descrito na embalagem ou no relatório técnico fornecido previamente pelo fabricante do gesso. Devemos observar sinais de petrificação, sinais de umidade, sujeira, areia ou qualquer tipo de impureza no gesso. Armazenamento. Os sacos de gesso devem ser mantidos em local seco, em cima de estrados de madeira empilhados até no máximo 15 sacos. É preciso mantê-lo longe das paredes. Observe as normas específicas para esta finalidade. O gesso deve ser utilizado em até 120 dias após a sua data de fabricação, desde que protegido devidamente contra a umidade. Para a preparação da pasta de gesso serão necessários um recipiente como este, 24 litros de água para cada 40 kg de gesso. Gilson, nosso técnico gesseiro, irá mostrar como preparar a pasta. Deve-se polvilhar o gesso e deixar repousar por 10 minutos. Depois se mistura por parte e a pasta estará pronta para o uso conforme a descrição contida no relatório técnico. O gesso feito para a construção civil de revestimento atende às características especificadas pela ABNT. O consumo é de 1 kg por 1 milímetro por 1 metro quadrado e é possível manuseá-lo por um tempo final de pega especificado no saco de gesso. As ferramentas para manuseio do gesso de revestimento. Agora é hora de aprender como aplicar o revestimento de gesso em uma superfície. Os materiais que vamos precisar são maceira de PVC, espátula de aço ou de PVC,
desempenho de PVC, desempenho de aço, um nível de bolha, régua de alumínio, tubo ou cantoneira L, colher de pedreiro, um prumo de face, uma trena e um esquadro metálico. Antes de começarmos a revestir nossa parede, precisamos tomar certas precauções. Não é verdade, Patrícia? É verdade, sim. É sempre bom verificar o prumo e o alinhamento vertical e horizontal de todas as paredes e admitir um desvio de, no máximo, 2 milímetros. É também necessário definir a espessura do revestimento, a disponibilidade dos materiais, as condições e uso das ferramentas, a qualidade das instalações e a iluminação do ambiente. São todos aspectos essenciais para obter um bom resultado. Vamos lá! Preparando o ambiente. Antes de tudo, vamos utilizar uma lona plástica em toda a área sobre o piso, mantendo-o conservado. Mas a sua principal importância será a reutilização da sobra da pasta do gesso para aproveitamento total. Depois disso, remova o pó da superfície da estrutura e limpe bem o ambiente que vai ser revestido, inclusive o piso. A superfície deve estar livre de pó, graxa, óleo ou qualquer outro material que diminua a aderência. As eflorescências devem ser eliminadas ou neutralizadas. Execução das guias mestras. A pasta funciona bem em superfícies ásperas e absorventes. Se sua parede for lisa, é preciso fazer a aplicação de argamassa de chapisco ou emulsões adesivas. Se for caiada ou pintada, devemos remover estes acabamentos por completo. Antes de distribuir a pasta, deve-se colocar as mestras para garantir a espessura e o alinhamento das paredes e fazer os capeaços. Com o esquadro e o prumo, defina a espessura do seu revestimento. A distância entre os pontos de mestras é em média de 1,60 m. O primeiro ponto de mestra é colocado a 30 cm do piso e o segundo ponto entre 1,80 m a 2 metros. Proteja as caixas destinadas a tomadas, interruptores e pontos de luz com papel. Pode-se utilizar o papel do próprio saco de gesso. Pronto, seu Gilson. Agora pode chumbar. Preparo da pasta de gesso. Prepare somente a quantidade da pasta suficiente para ser aplicada antes do final da pega do gesso. Após a conclusão das mestras, aplique a pasta de gesso com desempenho em várias camadas, de forma a garantir a aderência da pasta na superfície, até obter a espessura definida para o revestimento. Durante o trabalho, confira a espessura do revestimento com a régua de alumínio, tomando-se como referência as mestras. Faça as correções necessárias aplicando pasta de gesso, retirando o excesso, fazendo cortes com a régua de alumínio no sentido longitudinal e transversal, até obter a espessura definida. Por fim, vamos fazer o acabamento final, deixando a parede lisa. Caso vá ser usada cerâmica sobre revestimento de gesso, não é recomendável fazer um acabamento liso. Tratamento da sobra de gesso reidratado. Para um aproveitamento total, a cada etapa de uma nova preparação da pasta de gesso para revestimento, vamos recolher as sobras de gesso hidratado, já endurecido, mas ainda úmido, para adicionar a uma nova mistura. Em local limpo, vamos triturar os pedaços de gesso com um apiloador de madeira, deixando-o com dimensão aproximada de 5 mm. Preparo da pasta de gesso com aproveitamento total. Da mesma forma do preparo convencional da pasta de gesso para revestimento, vamos proceder com o gesso que acabamos de triturar. No polvilhamento, adicionamos as sobras reidratadas sobre metade da macieira, na proporção de no máximo 1,5 galão para 40 kg de gesso de revestimento. Misturamos com a colher de pedreiro até o ponto de pega. A metade do volume da macieira misturada à sobra de gesso, utilizamos para o enchimento da parede, ou primeira demão. A outra metade da macieira, sem a adição da sobra de gesso reidratado, deve ser utilizada para completar o enchimento e executar o acabamento de toda a superfície. Pronto, é isso aí, pessoal. Viu só como é prático o revestimento em gesso para paredes e tetos? Economicamente viável, ambientalmente correta, reduzindo o custo e o desperdício nas construções. Por esses e outros motivos, a utilização do gesso tem sido mais e mais utilizada na construção civil com aproveitamento total, inovando a forma de trabalho. Revestimento em gesso, a solução ideal para um acabamento perfeito.
Até a próxima, pessoal. Tchau! A Era do Gesso.